É possível perder o medo de clicar e parar de ficar congelado na frente da tela. E eu vou te mostrar o que você precisa entender e aplicar para poder encerrar esse estado de medo. Então, fica comigo. Fala trader, Rony Raiz aqui e eu quero te perguntar uma coisa. Você já sentiu medo ao querer abrir uma operação e acabou desistindo? O medo é uma emoção bastante comum na bolsa de valores. Porém, um nível excessivo de medo pode te prejudicar as suas operações, a ponto de você perder ótimas oportunidades e ficar congelado vendo o mercado indo ali sem você, e isso é chato, é muito chato, né? Dá raiva. E eu quero te ajudar a te deixar esse medo de lado, deixar isso aí para trás. E o medo, meus amigos, diferente de outras emoções, é mais complexo no trade, pois temos ali diversas alternativas que podem estar gerando esse medo. E isso vai mudar de pessoa para pessoa. O que te gera medo de clicar pode ser diferente do seu vizinho. Então, por isso que nós temos diversas alternativas que podem influenciar nesse seu medo. Então, eu vou abordar as principais alternativas que gera esse medo e cada solução possível, tá bom? E a primeira solução é você deixando o dedo no like para fortalecer o canal e continuar trazendo conhecimento para as pessoas de forma gratuita. Então, clica no joinha aí rapidinho, não custa nada, e você vai estar me ajudando. Um dos problemas mais comuns entre os iniciantes, quem está entrando agora na bolsa, é a questão de assistir 5 vídeos e vai para o mercado, achando que é simples, que é fácil, viu um vídeo ali, aí viu o cara ganhando R$ 200 em uma hora, aí já faz aquele cálculo, né? Em uma hora R$ 200, se eu ficar 3 horas no mercado, eu vou ganhar R$ 600. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui, a primeira questão, é a falta de conhecimento e também a experiência. Por quê? No trade, a gente precisa ter uma estratégia bem definida. E uma pessoa que é principiante, ela não vai ter isso. Ela acaba não fazendo um estudo de uma única estratégia. Geralmente, o iniciante, ele pega 30 canais do YouTube, se inscreve em 30 canais lá sobre trade e assiste todos eles e fica tentando aplicar tudo ao mesmo tempo, tudo de qualquer forma, então se embola tudo. Ele não tem aquele discernimento que ele tem que se especializar em uma estratégia. Ele acha que quanto mais conteúdo, melhor. Quanto mais coisas ele abranger, melhor. E às vezes, o mais importante é você ficar no básico, no simples, em uma coisinha só, de cada vez, beleza? E aí, como o iniciante, ele é um novato ali, está há pouco tempo no mercado, ele não definiu somente uma estratégia, estudou somente essa estratégia, ele acaba que ele faz várias operações, vários tipos de entrada que ele nem sabe por que ele está fazendo, ele não tira uma estatística daquilo, né, porque cada vez ele faz uma coisa diferente, ele não mantém uma coisa só e vai aperfeiçoando, ele não tem uma estratégia bem definida e isso vai acabar com os resultados dele. Então, a solução para isso, esse primeiro caso, é um trading system. O trading system é o sistema de negociação, é onde você coloca todo o planejamento para você fazer uma entrada e saída de uma operação. É algo bem simples de fazer e eu vou te falar aqui as etapas que você pode fazer isso. É a construção de uma estratégia de sucesso. Você vai construir sua estratégia e isso tem que estar anotado, você tem que estar tudo definido para você não se embolar, não fazer entrada que não tem nada a ver, saber como se comportar em cada situação de mercado. Você vai ter uma regra para isso. A criação de um trading system ele é feito por etapas, é um processo, tá bom? No caso, a primeira etapa vai ser você definir um time frame que você vai trabalhar essa estratégia. Você vai operar ela no 1 minuto, nos 5 minutos, no 15 minutos, 60 minutos, ou será no diário, por exemplo, uma estratégia de swing trade. A segunda regra é de entradas e filtros. Você vai definir qual é a metodologia de entrada e quais serão os filtros para quando você não deve entrar, por exemplo. Nessa etapa, a gente está falando envolvendo indicadores para quem utiliza, as médias móveis, MACD, FRR, High-Low, seja.
E também falando da movimentação de mercado, do preço, dos candles, né, os padrões de candles, alguma coisa desse sentido também. E na questão aqui dos filtros, seria você, para quem é do price action, seria você definir qual o estado do mercado, qual a situação que o mercado tem que se encontrar para você realizar uma operação. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que você tem um tipo de entrada que você define nessa estratégia que tem que ser a favor da tendência. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma tendência bem definida para você executar essa entrada. Então, quando você abre o seu gráfico, aparece a entrada, e aí você tem que avaliar se está em uma tendência bem definida e não tiver uma tendência definida, você não vai executar a operação. Agora, quando ele apresentar esse gatilho, essa entrada, e você ver lá, identificar que está em uma tendência bem definida de alta, por exemplo, você vai executar essa estratégia. Isso seria um filtro de entrada do Price Action. Você pode ter um filtro de entrada com uma média móvel de 20, por exemplo, que seria acima da média de 20 eu faço essa entrada aqui de compra. Agora abaixo eu vou dar prioridade só para venda. Então isso aí já é um filtro que você está criando através de um indicador. A terceira etapa são regras de saída. Nessa aqui você vai definir o seu objetivo de lucro. Como que você vai definir isso, o seu alvo? Você vai fazer uma projeção, você vai trabalhar com risco-retorno, você vai utilizar algum tipo de metodologia, uma teoria de Dow, uma teoria de Elliott. Como você vai definir isso? Vai sair num suporte, numa resistência, no toque de um indicador? Ou você vai determinar um período de operação também? Passou, deu 15 minutos de operação, você vai fechar a operação? Como você vai fazer isso? O seu objetivo de lucro, a sua saída. Outro ponto, o stop loss. Como você vai fazer com o stop loss, o seu prejuízo? Ele vai ser quantos por cento da sua conta? Ele vai ser um stop técnico ou um stop financeiro? Como que vai ser feito isso? Vai ser os dois juntos? Ele tem que ficar atrás de quê? Tem que ficar atrás de um candle, de uma mínima, de uma máxima, de um indicador? Como vai ser definido isso? E o outro ponto é a reversão da posição, é você mudar essa posição. Você está comprado lá, o que que você vai identificar para você deixar essa posição de lado? Você fechar a operação, por mais que não deu nem seu lucro e nem seu prejuízo, você encerra essa operação. Qual que é a regra para isso? É uma regra de saída também. O que que tem que acontecer para você deixar a operação e falar assim, opa, não vale mais a pena, está ficando muito arriscada essa operação. Isso também você vai definir. Então, essa aqui seriam as 3 etapas para você poder criar o seu trading system, seu sistema de negociação. E aí só basta você realizar backtest, fazer ajustes, aperfeiçoar, tá beleza? Eu posso trazer aqui um trading system, né, montado, explicar, passar já um trading system para vocês e vai servir como exemplo para vocês poderem se basear na criação do trading system de vocês. O que vocês acham da ideia? Deixem nos comentários, beleza? Se esse vídeo seria interessante para você. Outra alternativa desse medo é a alavancagem. Isso também é bastante de iniciante. Muitas das vezes você opera aí com um valor menor na sua corretora, na sua conta, vamos dizer R$ 500, R$ 1.000, e você quer operar uma quantidade de contratos bem maior. Ao invés de você ir com um contrato, dois contratos, você quer ir com 5, 10, 15, tendo apenas R$ 500 na conta, R$ 1.000 na conta. E isso faz com que você tenha medo realmente de clicar, porque você tem um valor bem pequeno em sua conta e você operando com mais contratos, qualquer variação de preço mínima faz com que seja um valor muito grande, praticamente quebre sua conta em questão de segundos. Então isso acaba te gerando medo. Essa situação aqui, a solução é bem simples. Reduzir a quantidade de contratos. Só opere com mais de um contrato quando você já tiver uma estratégia bem definida e ela estiver te dando resultados em conta real. Nada de você pegar uma estratégia e ficar treinando no simulador. Aí a estratégia está indo muito bem no simulador com um contrato. E aí quando você vai para a real, ao invés de você utilizar um contrato, aí você já coloca 5. Não, porque no simulador estava muito bom, já vou ir com 5 contratos. Não faça isso, vai com um contrato, faz um mês de estratégia,
Fechou positivo, aumenta para 2, se quiser. Vai aos poucos, tá? Não é você querer correr no mercado, e sim você saber ir devagar e nunca parar. Agora, esse problema aqui que eu vou falar, eu acredito que ele seja da grande maioria das pessoas, sinceramente. E o que acontece? O day trade ele possibilita a gente começar com valores pequenos. Hoje em dia, na verdade, muitos investimentos aí com valores pequenos. Porém, o day trade ele tem uma rentabilidade muito grande. Ele pode fazer você dobrar, triplicar esse capital em questão de dias. Então, isso, ou até em um dia mesmo só, você fazer 100% da sua conta, apesar de ter um risco muito grande, é possível sim. Agora, o day trade possibilita, diferente de outros investimentos. E o que acontece é que vem muitas pessoas para o mercado com a vida financeira bagunçada. Eu realizo um treinamento, uma consultoria, e eu acabo ali conversando com cada aluno, entendendo o, qual o problema dele, tentando identificar qual que é a dificuldade, qual que é a situação dele, e eu acabo vendo esse tipo de situação, que a vida financeira da pessoa, ela está bagunçada. Eu já vi alguns casos desse. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas compram aquela ideia do vendedor de curso, o vendedor de sonhos, de ilusão, que fala que ele vai fazer um curso e, em 2 dias que ele fizer o curso, na outra semana ele vai estar fazendo R$ 500 por dia no mercado. E não é tão simples assim. Não é algo simples. Mas tem muita gente que compra essa ideia. E quem é iniciante, às vezes, vai lá, vende um computador, vende um carro, pega uma economia que tem na conta ali, faz um curso desse, vai para o mercado, não dá certo, não é tão rápido assim como parece, né? Faz dívida no cartão pagando o curso e aí fica pagando essa dívida aí, achando que ia pagar a dívida do cartão de crédito com o dinheiro do trade, acaba não sendo assim, acaba perdendo dinheiro no mercado pela aquela questão, a falta de experiência, não tem a estratégia definida ainda. E aí essas pessoas, elas acabam tendo a sua vida financeira bagunçada. O outro ponto também é a pessoa que ela não está bem estruturada, a vida bagunçada financeiramente, é a questão dela ter um dinheiro ali na corretora, mas esse dinheiro na realidade ela não podia gastar, não pode perder esse dinheiro. Como assim? Não é nem que seja o aluguel da casa dela, pode até ser, mas nem vamos dizer que seja o aluguel do mês, não. Mas às vezes o carro dela está com um problema lá que ela precisava consertar, fazer umas coisas numa revisão no carro dela, e ao invés dela fazer a revisão, ela pega e bota o dinheiro no mercado. E aí, quando ela começa a perder, ela perdeu num dia R$ 200, por exemplo, ela vai falar, poxa, já perdi R$ 200, isso aí era a tal peça que eu precisava comprar. Poxa, isso aí começa a abalar ela, porque ela sabe que aquele dinheiro teria uma importância muito grande, faria diferença na vida dela. Então ela ainda não está preparada financeiramente para poder ir para o day trade, porque ela está muito colada, ligada àquele dinheiro ali, àquele financeiro. Enquanto ela ficar colada nesse financeiro, ter um sentimento muito grande por aquilo ali, ela vai sentir muito a perda ou o medo de perder. E isso vai acabar travando ela também. A solução, vou dar como experiência aí das pessoas que eu acabei cuidando durante o treinamento, dessa consultoria que eu realizo aí de 2 meses com a pessoa. A gente teve várias etapas, vários passos que eu pude identificar. A primeira é o que eu já falei, o Trading System. Você vai ter que reensinar a pessoa uma estratégia, leitura, ela ter um Trading System, um sistema de negociação, e ela pegar confiança nisso. Ela tem que voltar a sentir a confiança naquilo ali, na aplicação do que ela está fazendo. Porque chega um momento, se ela está vindo de perdas, ela fica desacreditada. Então ela precisa que você mostre novamente o caminho para ela, que você ensine a ela o sistema de negociação, que ela pratique isso, coloque ali em prática ali com você e ela sinta que realmente é isso aqui, estatisticamente, agora estou entendendo, é isso, eu vou ter stop sim, eu vou ter uma perda ali, uma perda aqui, mas no final, se eu fizer tudo direitinho, eu vou ter uma taxa de acerto legal e eu vou sair positivo no final do mês. Beleza? Você vai
colocar isso nela aí através do Trading System, através da prática. Esse é o primeiro ponto. Então, criar o Trading System faz parte desse processo aqui também. E agora, outros pontos, ela se estruturar. Como? Primeira coisa, você vai entender por que eu vou falar isso aqui. Reduzindo o custo de vida. Calma que você vai entender. Segunda coisa que ela tem que fazer, buscar fontes de renda. Isso aqui a gente vê bastante nos livros aí de finança, por exemplo, Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala que você tem que buscar ativos. Se você ganha dinheiro no mercado financeiro, no day trade, por exemplo, você não precisa ficar limitado somente no day trade. Você pode ter outra coisa. Você pode ter outros tipos de investimento. Você tem que ter outras fontes de renda. Nunca fique preso só em uma coisa. E nesse caso, você que quer viver de mercado, por exemplo, você pode ter outras fontes de renda, não ficar só no mercado. Gerar essas fontes de renda para que você consiga um valor ali, para você conseguir ficar tranquilo e conseguir operar no mercado, ter um dinheiro a mais mesmo, que realmente não vai te fazer falta. Isso aqui, cara, é uma coisa que eu tive que falar para algumas pessoas dentro do treinamento. Eu tive que chegar para algumas e falar: olha, sua vida financeira está bagunçada. Você está desesperado querendo largar o seu emprego, mas não é assim. Você tem que fazer. Primeiro você tem que juntar um capital. Teve pessoas que eu tive que chegar e falar: olha, fui no privado dela, conversei só com ela e falei: olha, você precisa arrumar um trabalho, uma fonte de renda. Isso pode ser um trabalho, você pode ter um empreendimento. E quando a gente fala de um empreendimento, não precisa ser nada também grande. A gente está falando de você investir em uma franquia, por exemplo. A não ser que você tenha capital, mas você, um carrinho de pipoca, por exemplo, vai vender alguma coisa na rua, vai trabalhar por conta própria. Às vezes você é um pintor, é um pedreiro, pode ser qualquer coisa, né? No caso do emprego, seria melhor você achar algo que você trabalhe quando a bolsa estiver fechada ou próximo de fechar. No caso, trabalhar em restaurante à noite, por exemplo, como um garçom, um cozinheiro, um gerente, um bartender. Você vai pegar ali geralmente no final da tarde e vai até a noite. Então, de manhã, se você tiver disposição, você vai conseguir ainda operar no mercado financeiro. Um emprego, por exemplo, de vigia, de vigilante. Então, você consegue, às vezes, achar um emprego que você consegue levar tanto a bolsa como o emprego junto. Agora, caso não consiga, fica um tempo só trabalhando, arrume sua vida financeiramente para depois você retornar para o trade. A gente vai falar sobre isso ainda. Então, crie fonte de renda e assim você vai estruturar sua vida financeira. Não tem jeito. É complicada essa etapa? É. Já vi pessoas falando: poxa, eu não posso perder nem R$ 50 no mercado. Eu não tenho dinheiro para perder R$ 50. Eu falo: ué, então como que você vai ganhar dinheiro se você não tem dinheiro para colocar em risco? Como que você vai deixar o medo de lado se você não tem dinheiro, nem R$ 50 para poder perder no mercado? Complicado, cara, não tem como. Você vai ficar ali no simulador se enganando, passando o tempo da sua vida se enganando e não vai sair do lugar. Então é mais fácil você parar um momento, buscar a fonte de renda, se estruturar financeiramente e voltar para o mercado. Se você consegue ter uma fonte de renda fora do mercado e você consegue operar no mercado, beleza, você vai operando, por exemplo, já dei ideia, vigilante, segurança, restaurante, busca aí empreendimentos que trabalham à noite, abrem à noite, por exemplo. Então você vai conseguir conciliar aí a bolsa com o seu trabalho. Caso não dê, você vai ter que dar uma pausa, talvez aí na bolsa por um momento. E aí você pode também ter a criação de uma reserva de emergência do trader. Como que seria isso? Esse é o caso para quem quer viver de trade, quer começar a tentar viver de trade, você quer vir para o mercado. Você vai pegar o seu custo de vida, vamos supor que seja R$ 2.000 o seu custo de vida, e você vai multiplicar isso pelo menos 6 meses. 6 meses no mínimo. Ou 12 meses. Então, se você escolher 6 meses, vai dar R$ 12.000. E se você escolher 12 meses,
vai dar R$ 24.000. Esse é o valor que você tem que guardar de reserva para você poder largar o seu emprego e viver de trade. Seria mais ou menos isso. Vamos pegar, por exemplo, o caso de 12 meses, no caso R$ 24.000, que vai ser o valor referente que você vai pagar o seu custo de vida todo mês. Porque você vai deixar o seu trabalho e você tem que ter uma fonte para pagar. Você não pode esperar que você vai tirar dinheiro do mercado no primeiro mês, no segundo mês. Você tem que ter um valor guardado caso você queira largar tudo e ficar só tentar o trade, fazer essa transição. Agora, se você conseguiu conciliar o trabalho ou o seu negócio com o trade, é mais simples, você não precisa dessa etapa aqui. 24.000 somente para as despesas. Você vai separar mais um valor para você colocar na sua conta. Seja um valor legalzinho aí, por exemplo, 8.000, R$ 10.000, pelo menos R$ 5.000 aí. Já que você quer viver, tá falando de viver de trade, viver disso. Porque não adianta nada também se juntar o capital de emergência, botar R$ 1.000 na conta, aí em 2 meses perdeu os R$ 1.000, por exemplo, fez alguma besteira lá, errou, perdeu, e aí agora? Cadê o restante do dinheiro para a corretora? Não tem. Então nesse caso aqui a gente está falando aí pelo menos uns R$ 30.000 aí, mais 6.000 aí para você botar, tá aí dentro da corretora. Ou aí no caso botar 10.000 a mais, no caso 24 mais 10, 34.000. Por quê? Desses 10, talvez você vai fazer um curso, um treinamento para se especializar, alguma coisa do tipo. Aí você vai se dedicar a esse período de treinamento. Aí vamos dizer que seja R$ 1.000, R$ 2.000 esse treinamento, esse curso que você vai fazer. E aí sobra 8.000, esses 8.000 vai ficar, vamos dizer, você vai botar 5 na corretora e o restante você vai deixar guardado como reserva de capital. Essa reserva de emergência é para você pagar suas contas durante um ano. Então você vai ter um ano para dar certo, sem pressão no trade. Esse é o planejamento que você tem que fazer para ficar full time. Então, dentro dessa alternativa, eu te dei alguns tipos de solução. Você não precisa fazer todas elas, mas buscar uma dessas alternativas para você. E aí, veja se alguma dessas alternativas aqui que eu falei identifica com você, com o que você está passando. Se você ainda está aqui nesse vídeo, deixe seu like aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse de qualidade. Valeu!